Você já quis dizer algo tão certeiro que a outra pessoa simplesmente se cala? Não com gritos, não com insultos, apenas com pura inteligência. Imagine estar no meio de uma discussão e com uma única frase fazer o outro baixar a voz, te olhar diferente e não ter mais nada a dizer. Hoje vou te revelar 5 respostas tão poderosas que, quando você as usa, calam a boca de qualquer um. Não importa se você está falando com um chefe, um familiar complicado ou alguém que simplesmente quer se impor. Estas respostas não só te protegem, mas te colocam em uma posição de domínio sem perder a calma. E preste atenção. A número 3. Se você a usar bem, pode até mesmo desarmar o manipulador mais habilidoso. Fique até o final, porque você vai querer praticar cada uma delas, e quando as aplicar, notará o silêncio. Todos, em algum momento, já sentimos essa frustração. Você está dizendo algo lógico, válido, necessário, mas o outro simplesmente não escuta. E o pior, parece que ele ganha a discussão, não porque tem razão, mas porque grita mais alto, interrompe mais rápido ou ataca com mais agressividade. Em nossa cultura, muitas vezes a força é associada ao volume, à convicção, à imposição e o respeito ao medo. Mas isso não é respeito, é dominação momentânea, e o verdadeiro poder não está em se impor, mas em se expressar com tanta clareza e controle que a outra pessoa não tenha outra opção a não ser te ouvir. Resposta 1. Eu não preciso levantar a voz para ter razão. Há momentos em que alguém levanta a voz acreditando que isso lhe dá mais autoridade. Eles gritam, interrompem, se impõem e esperam que você faça o mesmo. Mas se você cair nesse jogo, já perdeu. Esta frase é uma forma elegante de sair do ruído sem sair da conversa. Imagine uma reunião, uma discussão em casa ou até mesmo uma conversa na rua. A outra pessoa aumenta o tom, tenta dominar o ambiente e você, em vez de responder com o mesmo fogo, mantém o controle e diz com calma: eu não preciso levantar a voz para ter razão. É uma frase que não só freia o ataque, mas também envia uma mensagem clara. Você não joga no terreno da confrontação emocional. Você joga no terreno do domínio mental. Nesse instante, quem te escuta percebe que algo mudou. Você não está mais discutindo, está liderando. Os estoicos ensinavam que o autocontrole não é repressão, é força real. Epicteto dizia: quem não consegue controlar sua língua será escravo de suas emoções. E é exatamente isso que você está demonstrando com esta resposta. Você não precisa gritar porque sua lógica é suficiente. Você não precisa se impor porque sua segurança já faz isso por você. Esta frase não só cala a boca de quem grita, mas também abre os olhos de quem está ao seu redor. Porque quando você fala com serenidade diante da tempestade, todos notam quem tem o verdadeiro poder. Resposta 2. A sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Quando alguém te ataca com sarcasmo, com zombarias ou com desprezo, o mais tentador é pagar na mesma moeda, mas é aí que muitos perdem. Esta frase é como um espelho limpo. Não responde com violência, não se defende com desespero, simplesmente reflete o que o outro está mostrando. A sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Apenas ao dizer isso, você desativa o veneno das palavras dele, porque não o está insultando, não está buscando aprovação e tampouco está aceitando o jogo. Imagine que você está em uma conversa e alguém lança uma frase ofensiva. Você poderia contra-atacar, mas em vez disso, você o olha com serenidade e diz essa frase. E então, algo inesperado acontece. Ele se ouve e, ao fazer isso, sente o peso de suas próprias palavras. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. E esta frase é a tradução perfeita desse princípio. Você não apenas mantém sua paz, mas obriga o outro a confrontar sua própria falta de respeito. Além disso, há uma lição poderosa aqui.
Quando você não reage como esperam, você muda o roteiro. E quando você muda o roteiro, você muda a dinâmica. Esta frase é para aqueles que decidiram não se rebaixar, não se render e não deixar que a atitude alheia defina quem são. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Epicteto, que nasceu escravo e acabou ensinando sabedoria aos poderosos de Roma, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você responde que importa." E este ensinamento tem uma profundidade incrível, porque o que realmente define seu caráter e o respeito que os outros te oferecem não é o que você vive, mas como você responde ao que vive. No contexto de uma discussão, isso significa algo muito claro. Você não precisa gritar para vencer, você precisa responder com precisão. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governava um império inteiro sem perder a compostura. E ele não fazia isso por ser fraco, mas porque sabia que quem controla a si mesmo controla a situação. Sua serenidade era sua arma, seu autocontrole, seu poder. Hoje, vivemos em um mundo que premia reações rápidas, opiniões impulsivas e respostas ferinas. Mas quem aprende a responder com inteligência se torna uma anomalia, alguém memorável. E esse é o tipo de pessoa que os outros escutam, mesmo quando não concordam. Sêneca dizia: "Falar com raiva é como atirar uma flecha sem mirar." Uma frase dita sem pensar pode destruir um relacionamento, fechar uma porta ou fazer você perder o respeito que tanto custou a ganhar. Por isso, o que você está prestes a aprender não são frases para humilhar o outro, são ferramentas para defender sua dignidade com elegância, para impor limites sem precisar de violência e para que até seus críticos mais duros fiquem em silêncio. Porque quando você fala com clareza, calma e confiança, você não está mais discutindo, está liderando. Resposta 3. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Existem conversas que não são conversas, são ataques disfarçados de diálogo. A outra pessoa interrompe, levanta a voz, impõe sua verdade e espera que você siga esse ritmo. Mas você não é obrigado a participar de um jogo sujo. Esta frase não é uma retirada, é uma declaração de princípios. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. É direta, madura e firme. Você não está fugindo, está elevando o padrão. Imagine que você está discutindo com alguém que não te deixa terminar uma ideia. Ele te interrompe repetidamente. O tom dele é agressivo. Em vez de escalar a tensão, você faz uma pausa, respira e diz com calma: "Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito." Nesse momento, você muda o eixo da conversa. Não se trata mais do tema discutido, mas sim das condições mínimas para que essa conversa tenha sentido. Esse tipo de resposta, segundo Epicteto, é o reflexo do autodomínio. Ele dizia: "Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar o que você aceita." E ao dizer esta frase, você está deixando claro o que aceita e o que não aceita. Não precisa gritar nem explicar demais. Apenas estabelece um limite emocional que obriga o outro a se olhar e muitas vezes a se calar. Porque quem não consegue falar com respeito perde o privilégio de falar com você. Resposta 4. Prefiro não continuar esta conversa. Há momentos em que continuar falando é inútil. A outra pessoa não escuta, não quer entender, só busca vencer, mesmo que seja à custa de te ferir. E é aí que esta frase se torna seu escudo. Prefiro não continuar esta conversa. É simples, é clara e é profundamente poderosa. Não pede permissão, não se justifica, apenas põe um fim. Imagine que você está discutindo com alguém que insiste em te provocar. Cada palavra dele tem veneno e você sente sua paciência se esgotando. Em vez de explodir, você respira, o olha com serenidade e diz: "Prefiro não continuar esta conversa."
Essa frase tem um efeito imediato. Ela corta a dinâmica tóxica pela raiz e, o mais importante, te devolve o controle. Marco Aurélio escreveu: escolha não ser ferido e você não o será. E quando você escolhe não continuar, está protegendo sua energia, seu foco e sua dignidade. Isso não é se render, é decidir que sua paz vale mais do que a última palavra. E quem te vê fazer isso entende que você não está evitando o conflito, está superando-o. Esta frase é como fechar uma porta com chave, e às vezes fechar essa porta é o maior ato de força. Resposta 5. Essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. Nem todas as discussões são com inimigos. Às vezes, são com amigos, colegas ou familiares que insistem em impor sua forma de ver o mundo. Eles fazem isso com boas intenções, mas, sem perceber, ultrapassam seus limites. E é aí que você precisa de uma frase que marque sua posição com respeito, mas sem ceder. Essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. É uma resposta que não confronta, mas delimita. É como dizer: eu te ouço, te valorizo, mas tenho meu próprio critério. Imagine que alguém próximo insiste em te convencer de algo, uma decisão que você não quer tomar, uma crença que não compartilha, um julgamento que não considera justo. Em vez de discutir ponto por ponto ou se calar para evitar tensão, você diz com voz firme e tranquila: essa é a sua opinião, e eu a respeito, mas não a compartilho. O que se segue é mágico. O outro se vê obrigado a aceitar sua postura sem ter espaço para atacá-la, porque você não está desprezando o ponto de vista dele, apenas reafirmando o seu. Sêneca disse com clareza: ser escravo da opinião alheia é a pior das prisões. E esta frase é a chave para sair dessa prisão. É uma maneira elegante de dizer: eu penso por mim mesmo e não preciso da sua aprovação para isso. Usar esta resposta com frequência te dá algo que poucos têm: independência emocional. E quando alguém percebe que não pode te pressionar, começa a te respeitar ainda mais. Agora você tem 5 respostas que não apenas te defendem, elas te fortalecem. 5 frases que, quando ditas com serenidade, confiança e clareza, fazem a outra pessoa se calar. Não porque você a esmagou, mas porque você a superou. Porque o respeito não se impõe com força, se inspira com caráter. Vamos relembrar mais uma vez. Eu não preciso levantar a voz para ter razão. A sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Prefiro não continuar esta conversa. Essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. Não subestime o poder dessas frases. Quando você as praticar e integrar em sua vida diária, notará algo muito claro. As pessoas começarão a te ouvir mais e a se medir mais com você, porque você não é mais alguém fácil de manipular ou provocar. Você é alguém com presença, com controle e com palavra. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, deixe seu like e compartilhe.